falar dos fungos, que são os mais comuns de acontecerem nas nossas kombuchas, justamente porque eles crescem num pH mais ácido muito mais facilmente do que as bactérias. Então, os fungos, eles são os contaminantes mais comuns e são naquela forma que eu comentei com vocês, igual do pão, das frutas, que a gente vê um bolor, um mofo, que é como a gente costuma falar. Eles são agentes causadores de putrefação, então eles são deteriorantes de alimentos, e a contaminação fúngica é muito comum, como eu falei, por deposição do ar, justamente por causa dos esporos. Algumas espécies de fungos filamentosos, que são esses que geram os bolores, né, que tem esses filamentos do bolor, eles produzem micotoxinas, que são toxinas, como aquelas bactérias que eu falei produzem, só que dos fungos nós chamamos de micotoxinas. E eles são muito, como que eu posso dizer, eles podem trazer severos danos à saúde humana. Tem alguns que são extremamente tóxicos mesmo, tá? Se ingeridos ou até inalados. E tem alguns gêneros de fungos, que algumas espécies dentro desses gêneros são produtoras de micotoxinas. Os mais comuns são o aspergillus, o fusário e o penicillium. Mas assim, esses são os gêneros, tá? Daí tem espécies dentro dos gêneros que em determinadas condições de estresse que vai produzir essas micotoxinas. Então não é uma coisa assim super comum, tá, gente, produzir essas micotoxinas. Eu vou dar um exemplo para vocês da aflatoxina, que é produzida, é um aspergillus flavus, produz essa micotoxina chamada de aflatoxina. E ela pode ser encontrada em amendoins. Acho que todos vocês já devem ter ouvido essas histórias de amendoins que contêm um fungo que pode causar câncer, essas coisas. E é verdade, porque as micotoxinas, elas são sim carcinogênicas, são teratogênicas, mutagênicas, que mais? Citotóxicas, nefrotóxicas, neurotóxicas, estrogênicas e imunossupressoras. Então, realmente, as micotoxinas, a gente tem que ter um cuidado bem elevado em relação a isso. Lógico, né? Assim que algumas coisas são a dose, né? O veneno é a dose. Então, lógico, às vezes já aconteceu de você comer um pão bolorado e não aconteceu nada. Não é assim também, gente, porque não é que todo fungo vai produzir as micotoxinas. Como eu falei, existem gêneros, dentro desses gêneros, algumas espécies em determinadas condições que vão produzir essas micotoxinas. Então, não precisa entrar em pânico. Só quero que vocês saibam a importância de você observar e se tiver essa contaminação fúngica, você não ingerir a bebida, porque não tem como a gente saber qual é a espécie que está ali e se ela está produzindo alguma micotoxina, certo? E como que nós fazemos essa identificação, então, da contaminação dos fungos? Esse já é mais fácil, porque é uma coisa que nós já estamos acostumados, né, com colônias de fungos. Então, se você observa ali também, né, como eu falei, igual da bactéria, na superfície ali da tua scooby, na interface scooby-ar, porque ele precisa de oxigênio para crescer, então ele vai crescer colônias. E as colônias dos fungos, normalmente, elas são circulares, às vezes elas têm a borda um pouco irregular, mas elas crescem de uma forma ali que você vê que tem filamentos, que ela é aquele aspecto cotonoso, peludinho, assim, né? E geralmente ela é branca, cinza, preta ou verde, tons de verde. Geralmente são essas cores que crescem. E às vezes, se você olhar, você vê um ponto branco lá, você está na dúvida, na Scooby, se aquilo é uma contaminação, espera mais uns dias, porque se for, ela vai crescer e você vai conseguir identificar. Então não precisa ter pânico, tá?